Hoje eu desenhei um bebê dragão. Opa, eu sou o Godok e no vídeo de hoje, galera, eu vou estar desenhando com vocês um dragãozinho bebê enquanto eu converso com vocês sobre cenário. O que a gente faz para fazer um cenário bom para os nossos desenhos? Então, se você é novo aqui no canal e não se inscreveu ainda, se inscreve para você não perder mais vídeos de arte como este daqui. E não se esquece de deixar o joinha aí embaixo, que me ajuda de montão, galera. Muito obrigado. E agora sim, vamos lá pro Photoshop. E bom, pessoal, estamos aqui no Photoshop para desenhar o nosso dragãozinho bebê e como vocês podem ver, a gente começou a arte de hoje de uma maneira muito diferente. Normalmente eu já começo fazendo a arte que a gente vai fazer no dia, mas nesse daí eu não comecei desse jeito. Na verdade eu comecei fazendo um monte de rabisco diferente para ver se algum desses rabiscos iria encaixar. Normalmente eu já tenho meio que uma ideia do que eu vou desenhar no dia, mas hoje eu não tava com essa ideia, sabe? Eu tava até um pouco meio desmotivado para desenhar. Isso acontece, sabe? Nem sempre a gente vai estar no pique para desenhar, mas o importante é a gente desenhar todos os dias. Isso daí é uma das regras mais importantes que eu levo para minha vida. Realmente a dedicação do dia a dia, mesmo nos dias que a gente não tem tanta vontade de desenhar, é o que faz a grande diferença quando a gente pega depois de uns meses e anos, né? Essa perseverança é o que faz a gente realmente melhorar naquilo que a gente quer melhorar. E depois de rabiscar um monte de coisas aleatórias, eu meio que encontrei esse dragãozinho, que eu virei e falei, eu vou fazer esse dragãozinho pra ontem. Eu gostei, eu tava afim de desenhar um dragãozinho, uma criatura, porque eu tô tão acostumado já a desenhar pessoas que fazer um dragãozinho seria uma experiência muito diferente e de fato foi muito divertido poder experimentar com dragõezinhos e eu pretendo fazer mais dragões pra frente. Eu acho o dragão um bicho muito da hora e eu sempre tenho vontade de desenhar, mas por não ter muito essa familiaridade desenhando dragões, eu fico até um pouco receoso. Mas quem sabe pra frente aparece uns dragão aí, né? A gente nunca sabe dia de amanhã. E hoje foi a vez do dragãozinho bebê. E como eu tinha dito lá na intro pra vocês, hoje eu queria conversar sobre cenários. Porque cenários são muito importantes na hora que a gente vai fazer a nossa pintura. E esta arte de hoje me deu um grandiosíssimo ensinamento sobre isso, sobre como que a gente coloca fundos para o nosso desenho, porque eu tava com uma grande dúvida sobre como começar esse fundo, que eu acabei começando de uma maneira que quando terminou eu comecei a refletir bastante, porque o que acontece, galera? Nessa pintura em específico, eu tava fazendo o personagemzinho e eu comecei a pintar o cenário meio que sem levar muito em consideração o personagem. E eu tratei esse cenário de uma maneira muito especial. Eu tava adicionando vários detalhes, várias informações, meio que não pensando nos valores e só me divertindo, só colocando os elementos. Que é uma boa estratégia, às vezes funciona muito bem, mas nessa não funcionou tão legal. Eu coloquei as coisas que eu queria colocar, eu fiz meio que uma caminha pro nosso dragãozinho, eu coloquei um ovinho ali atrás, fiz uma árvore, comecei a fazer algumas folhagens dessa árvore, mas as cores não estavam encaixando muito bem. E eu não estava entendendo muito bem como resolver. Porque essa maneira como eu comecei a pintar o cenário, adicionando as coisas primeiro e indo pensar nos valores depois, fez com que eu criasse uma grande quantidade de informação e agora que eu tinha que alterar, eu não sabia nem como mexer, porque são tantas cores diferentes, tantas informações diferentes, que como que a gente mexe nisso tudo? Como que a gente reagrupa esses valores? Como que a gente deixa uma área toda escura?
Essas coisas elas são realmente bem complexas de fazer e a melhor coisa a se fazer é pensar isso de antemão. Quando a gente for começar o nosso desenho praticamente, a gente pelo menos dizer se vai ser escuro ou se vai ser claro, porque nem isso eu tava conseguindo me decidir. Eu não sabia se eu iria querer fazer claro o fundo, porque tem uma área que vai estar entrando luz, ou então se eu iria querer fazer o fundo escuro, porque também tem uma área escura, que é a área onde o dragãozinho tá, porque ele tá em cima dessa árvore e as folhas que estão em cima da árvore meio que fazem essa sombra, então eu meio que não sabia como que seria os valores majoritários da cena. Isso deu um grande problema mesmo, eu perdi muito tempo tendo que resolver essa simples pergunta que eu não me fiz no começo. Qual é a cor predominante do fundo? E aqui eu já deixo isso para vocês, galera. Uma grande dica quando vocês forem começar a fazer suas pinturas, pensa se o fundo vai ser claro ou se ele vai ser escuro. Só de responder isso já vai ajudar de montão, pelo menos iria me ajudar de montão se eu tivesse essa resposta na ponta da língua. Porque por mais que esse jeitinho que eu fiz a pintura do cenário não seja um problema, porque de fato não é, eu já fiz diversas vezes diferentes, isso acaba que cria muitos problemas no futuro por eu não ter essa resposta. Isso não seria um grande problema se eu tivesse mais tempo para produzir a peça. Normalmente minhas ilustrações eu gastaria entre 3 a 4 dias para finalizar, mas com esses desafios diários eu só tinha um dia para finalizar e não tinha como eu fazer todas essas alterações, ficar dando uma olhada nos valores, vendo certinho como corrigir cada área da pintura, então eu tive que dar alguns pulinhos para tentar reverter esse problema que eu tinha causado por não ter pensado muito bem no começo. É muito engraçado como tudo gira em torno de ter uma boa ideia. Quanto mais é sólida a sua ideia no começo, mais vai ser sólido a maneira como você vai produzir a arte. Meio que as duas coisas estão correlacionadas, é bem engraçado isso. E por eu estar fazendo no freestyle esse desenho, eu nem sabia que eu ia desenhar um dragãozinho. É normal essas coisas acontecerem, né? De ter alguns gaps na hora de a gente fazer os valores, botar as cores, completamente normal. Mas tá aí um grande ensinamento pro meu eu do futuro aí, né? Pra começar colocando as cores para ver se vai ser pelo menos claro ou escuro e a partir disso ir colocando as informações, porque desse jeito que eu fiz definitivamente não foi uma boa ideia para mim, principalmente levando em consideração que o fundo não é a parte mais importante da arte, né, mas sim o dragãozinho, que ficou bonitinho. Eu gostei do dragãozinho, mas eu perdi tanto tempo fazendo esse fundo que eu acabei ficando meio bolado com tudo. E pra mim foi um negócio tão desgastante, mentalmente falando, né? Porque eu não tava conseguindo ajeitar esse fundo, que até quando eu terminei de fazer a pintura e tava tudo praticamente pronto, eu voltei na arte, mesmo não estando mais gravando, e eu fiz algumas alterações ali no fundo para deixar o fundinho mais claro, para fazer uma boa silhuetagem do nosso dragãozinho. Tanto que quando eu for mostrar a arte final, percebam como ele tá um pouquinho diferente no fundo. É porque eu fui dar um tratamento. E chega de falar de como é que foi fazer essa peça, e vamos lá dar uma olhada para ver como de fato ficou. E o resultado do nosso Daily Draw de hoje ficou assim. E bom pessoal, esse foi o nosso dragãozinho. Eu espero que você tenha gostado do nosso papo de como a arte ficou. Se você gostou do vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo e entra no nosso Discord. O link vai estar aqui na descrição, eu converso com vocês todos os dias lá e vai ser muito legal ter você junto com a gente. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!